Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, gravando o nosso vídeo do tema de hoje, que é sobre auto-amor. Auto-amor significa o amor que eu alimento por mim mesmo. Isso é egoísmo? Não, isso é necessidade. Primeiro, porque ninguém dá o que não tem. Então eu não consigo amar o outro, eu não consigo amar onde eu estou, eu não consigo amar uma determinada situação que eu vivencio, se eu não desenvolvo por mim primeiro um auto-amor, ou seja, um amor por mim mesmo. Para eu desenvolver um amor por mim mesmo, é preciso, primeiramente, que eu me conheça, que eu saiba quem eu sou. Quais são as minhas tendências positivas, quais são as minhas tendências negativas, o que eu gosto, o que eu não gosto, e até tenha uma visão do que os outros acham, do que os outros pensam sobre mim. Não que isso vai determinar a minha vida, mas vai ajudar-me a construir a minha autoimagem de uma forma mais realista. Porque aí não é só a minha visão, mas é também me analisar a partir do olhar do outro e ir construindo a minha imagem em cima dessas percepções, em cima desses fundamentos. Ou seja, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, para que eu possa aceitar, desenvolver então a autoaceitação e a partir disso me amar como eu sou. Claro que nós mudamos muito ao longo de uma existência. Nós vamos aprendendo, nós vamos nos modificando, nos transformando. A vida vai nos ensinando os relacionamentos com os outros indivíduos, as situações que a gente vai passando são mecanismos que a vida utiliza para que a gente possa aprender, se modificar nesse processo e se tornar melhor. E com isso, ir se conhecendo, porém, cada vez de uma forma um pouco melhorada, um pouco modificada, quiçá um pouco avançada, porque aí depende também do nosso autoesforço para que essa melhora, né, aconteça. Então, para eu desenvolver um auto-amor, ou seja, um amor por mim mesmo, a primeira coisa que eu devo exercitar, e é tudo um exercício, é tudo um processo, demanda esforço, demanda tempo, demanda análise, demanda avaliações frequentes, meditações, observações constantes e atentas minhas, ponderadas. Primeiro é eu me conhecer, é saber o que eu sou, é saber do que eu gosto, é saber os pontos positivos que eu tenho e os pontos negativos que eu tenho. E a partir disso, desse autoconhecimento, eu desenvolver um reconhecimento de mim mesmo. Então, autoamor significa reconhecer-se mediante quem eu sou. Mediante as qualidades e os defeitos que eu tenho, reconhecer o que é positivo, o que é negativo, o que é vantajoso, o que não é vantajoso, o que precisa ser modificado, o que só precisa ser melhorado, o que já é bom e eu posso estabelecer como um parâmetro positivo para que outras coisas também se modifiquem e cheguem no mesmo patamar daquelas que já são boas, reconhecer dentro do que eu gosto e do que eu não gosto, por quê, quais são os motivos reais, do porquê eu gosto, do porquê eu não gosto, inclusive dos relacionamentos, das situações que vivencio, dos locais por onde eu ando,
por que eu gosto, por que eu não gosto. Isto fala muito do tipo de energia que eu capturo nesses momentos, da forma como eu interajo com essas energias, do grau de afetamento que essas energias, desses locais, dessas situações, desses relacionamentos e até comigo mesmo alteram-me, ou seja, modificam-me, né, para melhor ou para pior, me trazem boa influenciação ou má influenciação. Então é um processo de no você conhecer, você reconhecer o que é positivo e o que é negativo, e a partir deste reconhecimento, você buscar as melhorias necessárias, as aprendizagens que vão te propiciar criar ferramentas para que você evolua, para que você se modifique, também para que você fortaleça aquilo que já é positivo, aquilo que já é benéfico, aquilo que já soma em tornar você alguém melhor. Nesse processo de eu me conhecer, nesse processo de eu me reconhecer nesse conhecimento, é necessário, então, ter um alto valor, ou seja, me dar o valor que eu realmente mereço, que não está para além de ninguém, que não está para quem de ninguém, porque não se trata de eu me comparar com o outro, mas se trata sim de eu estabelecer um parâmetro entre quem eu era antes, entre quem eu sou hoje e aquilo que eu pretendo ser, e o que falta para chegar lá, e toda a trajetória que eu fiz para chegar aqui, toda a transformação que aconteceu. Portanto, valorizando cada momento da aprendizagem que eu tive em cada vida que eu desenvolvi, ou na vida que eu estou desenvolvendo hoje, se não acredito em outras vidas. Então, conhecer-se é um processo de autoconhecimento necessário para o autoamor. Reconhecer-se é um procedimento de autovalorização, ou seja, de reconhecer o valor que eu tenho, o valor das minhas conquistas, das minhas lutas, das minhas buscas, das minhas aprendizagens, das minhas melhorias e também dos meus fracassos e dos meus insucessos, para eu ser quem eu sou hoje e me amar, apesar de nem sempre eu alcançar o patamar que eu já gostaria de estar enquanto ser humano. Significa também, para eu desenvolver o meu autoamor, eu valorizar então a minha história, toda a minha trajetória, toda a minha caminhada, quem eu fui, quem eu sou, quem eu pretendo me tornar, todo o esforço que eu tenho feito, todo o procedimento que eu tenho desenvolvido, todas as conquistas que eu tenho alcançado e todos os insucessos que também eu alcancei, mas que me permitiram uma reflexão, uma reavaliação, uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento, até uma mudança de local, de trabalho, de relacionamentos, para que viesse outras oportunidades que somem a quem eu sou e a quem eu pretendo ser, de construir a minha história de uma forma positiva, de uma forma a alcançar realmente uma evolução dentro da vivência atual. Significa, então, autorrespeito. Eu respeitar quem eu fui, porque eu só sou quem eu sou hoje, porque eu fui o que eu era no passado. Respeitar a trajetória de tudo que eu fui vivenciando e que me fez ser quem eu sou hoje, a partir de quem eu era no passado, e respeitar também todas as oportunidades, opções, escolhas que eu faço e que me permitem sair do patamar que eu estou hoje e alcançar uma elevação, uma evolução, aprender mais. E aí, respeitar todo o esforço, todo o empenho, todo o sofrimento, toda a luta, toda a resiliência, toda a paciência, toda a resignação, tudo aquilo em termos de características que eu tive que ir desenvolvendo para chegar no objetivo que eu queria, ou para chegar no patamar
que eu estou. Vai depender aí de uma maior consciência ou inconsciência com a qual eu lido com o processo de viver, de experienciar as situações da vida e aprender com elas e ir significando elas de modo a conscientemente evoluir. É também nesse processo de se autoamar, buscar a transformação. Então, se eu me conheço e sei das minhas boas e más tendências, se eu reconheço quais são os aspectos positivos e negativos que há em mim, se eu valorizo todo o esforço, todo o empenho que eu faço buscando uma modificação, isso vai me propiciar, me abrir portas, me abrir oportunidades para que eu faça as transformações necessárias para que eu possa me melhorar, para que eu possa, com as aprendizagens que eu vou desenvolvendo ao longo da vida, exercitar a minha capacidade de me modificar para que eu evolua, para que eu amadureça, para que eu aprenda, para que eu reconheça o que efetivamente é bom e precisa estar na minha vida e o que não é bom e que precisa ser retirado. Não retirado no sentido de afastado só, mas retirado no sentido de ser burilado, de ser modificado, de ser alterado de modo que o ruim se torne bom quando isso é possível. Nesse processo de transformação está, então, a necessidade de uma automudança. De nada me adianta eu perceber minhas más tendências, minhas más condutas, os maus pensamentos que eu tenho, os maus sentimentos, as más emoções que eu emito, que eu alimento, e eu não transformar isso em algo positivo que me leve ao progresso, que me leve a novas oportunidades de evolução, de aprendizagem, de crescimento. Portanto, a transformação, ela traz embutida em si uma automudança, eu me modificar no sentido de me melhorar, aproveitando as oportunidades que a vida me dá, para que eu possa, então, evoluir nesse processo e ali na frente, numa nova autoanálise, me perceber, sim, avançando, no sentido de que mesmo passo a passo, mesmo lentamente, mesmo com dificuldades, mesmo que não reconhecidos pelos outros, porque o autoamor não é um processo do outro para com você, mas é de você para com você mesmo, por mais que em algumas vezes a gente se espelhe em determinadas críticas, em determinadas considerações que valham a pena ser consideradas nesse processo de se conhecer, porém, a necessidade de mudança, ela vem quando eu busco uma transformação num sentido de me melhorar, de ressignificar determinadas situações e pensamentos, condições, atitudes na minha vida, buscando um melhor entendimento realmente do que efetivamente tem importância e o que não tem importância e que, portanto, não deve ser cultivado com tanta ênfase ou até nem deve ser cultivado porque não traria aí questões positivas de avanço, de progresso, que é o nosso objetivo, vir aprender, vir progredir, vir se melhorar e evoluir. Nesses processos de conhecer-se, reconhecer-se, valorizar-se e se transformar, existe a necessidade de nós desenvolvermos, para que haja um autoamor realmente consciente, crítico, responsável, os processos de desenvolvimento de empatia, que é eu me colocar não só no lugar do outro, da forma como ele enxerga, mas também no meu próprio lugar, porque muitas vezes a gente consegue se colocar no lugar do outro mediante determinadas situações e posições tomadas, justificando-os, porém a gente não consegue fazer isso com a gente. Então, por muitas vezes nós somos muito injustos, por muitas vezes nós somos muito duros, por muitas vezes nós somos muito inflexíveis em relação a nós mesmos e nos cobramos muito, muito além do que nós estamos prontos para desempenhar, para desenvolver,
para efetivamente vivenciar. E aí, nesse processo, nós vamos gerando cobranças que vão nos trazendo ansiedades, agonias, angústias, incertezas, porque nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser fácil. E aí, eu me sentir cada vez menos valorizado por mim mesmo, no sentido de não ser possível me amar, de não me ser lícito, de não conseguir desenvolver esse sentimento por mim. Então, a empatia pelas minhas causas, a empatia pelas minhas modificações, a empatia por quem eu era, quem eu sou e quem eu pretendo ser, e todo o esforço que isso demanda é muito importante para que eu reconheça os meus limites, as minhas possibilidades e possa avançar com passos fortes, com passos firmes e com passos certeiros, não no sentido de que eu não vou errar, de que nada vai ser um insucesso, mas de que eu vou estar firmando qualquer atitude numa reflexão sempre crítica e ponderada, que me permita recuar ou até paralisar por alguns momentos e modificar a caminhada, caso ela não logre o êxito, sem que isso gere em mim sentimentos como, por exemplo, da frustração. Então, a necessidade da empatia e também da resiliência, que é essa flexibilidade, que é eu entender que a aprendizagem para mim, como a aprendizagem para o outro, é um processo, que as modificações em mim são um processo como é um processo no outro, e nem valorizar mais isso do outro, e nem valorizar mais isso de mim, e nem me colocar numa posição de vítima tão pouco me colocar numa posição de vantagem em relação aos outros, porque cada um evolui ao seu tempo, na sua necessidade, nas condições que lhe são oferecidas e no esforço que empreende nessas modificações. Então, a resiliência é essa flexibilidade que eu vou desenvolvendo em relação às próprias dificuldades que eu tenho em me modificar e às facilidades que eu tenho em me modificar ou até em manter determinadas características que eu vou construindo não ao longo de uma vida ou de um dia desta vida, mas ao longo de todo o processo de estar vivendo. Então, é uma autocompreensão de que a vivência, a vida, ela é um processo constante de construção de quem você era para quem você está sendo e virá a ser dia a dia, passo a passo, valorizando cada conquista e também cada fracasso, cada sucesso, cada vitória, mas também cada insucesso, cada queda, porque tudo isso nos permite aprender, tudo isso nos permite reavaliar, tudo isso nos permite ponderar melhor as situações e até mudar caminhadas que passam a não ter mais o significado que tinham quando a gente justamente avança, amadurece e descobre que o caminho era só até ali e não todo o trajeto, porque a gente resolve mudar a caminhada e nós temos esta flexibilidade, esta resiliência de ir modificando e nos modificando e as situações e os relacionamentos ao redor também irem se modificando e isso nos permitindo evoluir, ou seja, colaborar, auxiliar nesse processo ou ser auxiliado por esses elementos nesse processo de modificação e de evolução. É, então, o processo de auto-amor uma aprendizagem. Ninguém nasce sabendo se amar e nem amar o outro. Isso é um processo de aprendizagem, ou seja, é por eu ir me conhecendo, é por eu ir me reconhecendo nesse conhecimento e ir me transformando naquilo que eu preciso, burilando e melhorando aquilo que precisa ou que já é bom, desenvolvendo uma empatia, uma resiliência nesse processo de considerar que pode ser lento ou rápido,
mas demanda sempre um esforço e um empenho, e isso depende de mim, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, se não em determinados momentos, só depende de mim, e que não acontece de graça, não acontece por acaso, não é mecanismo de sorte, demanda esforço, demanda empenho, demanda muitas vezes paciência, compreensão, aceitação de situações que não podem ser modificadas, para que eu possa desenvolver um alto valor e nesse alto valor me dar então o auto reconhecimento que eu preciso para me amar. Então, é um processo de aprendizagem que eu vou desenvolvendo, como qualquer outro em relação a qualquer outro sentimento, aprender a me amar. Como eu sou, com as características que eu tenho, com aquilo que eu tenho perspectiva de que mude, e empreendendo o esforço necessário para que essa mudança aconteça, para que não fique só no nível do pensamento, do querer, da ideia sem ação. É preciso colocar as ideias em prática e exercitar, e nem sempre será da primeira vez que a ideia praticada vai dar certo. E nesse processo pode ser que a minha autoestima, a estima que eu tenha por ter ou não alcançado determinado objetivo, determinada modificação que eu queria, possa se elevar ou possa se rebaixar aos meus próprios olhos. Ou talvez aos meus próprios olhos a partir do olhar dos outros. E isso não pode me afligir a ponto de me frustrar e me fazer desistir de novas escolhas que me levem a novos conhecimentos, novas modificações e, portanto, a uma aprendizagem no sentido de me transformar e me melhorar. Essa aprendizagem, ela é uma autobusca, então ninguém faz pela gente. É algo que só nós podemos fazer por nós mesmos, por mais que o outro dê caminhos, dicas, conselhos, críticas, não vai poder fazer por nós. É algo que nós fazemos por nós. É uma busca interna. Eu busco, a partir de quem eu sou, valorizar aquilo que eu desenvolvo e a me amar. E mesmo naquilo que eu não desenvolvo, aceitar essas minhas limitações e me amar mesmo assim. E a partir do momento que eu consigo desenvolver um alto amor, porque eu me conheço, porque eu me valorizo, porque eu me respeito, porque eu me modifico, porque eu me compreendo, porque eu sou capaz sim de refletir, analisar e avaliar e mudar posturas, melhorar o nível dos pensamentos, o nível energético e nesse processo avançar, aprendendo a ser melhor, eu consigo desenvolver um alto amor que me fortaleça. E aí, perante as adversidades, perante as críticas, perante os obstáculos, perante os insucessos e fracassos, perante as vitórias almejadas e não conquistadas, eu me mantenho firme no propósito, eu me mantenho forte no sentido de eu conseguir ser o alicerce para mim mesmo e não criar uma codependência do outro, de que o outro goste de mim para que eu me goste, de que o outro esteja comigo para que eu me goste, de que o outro me valorize ou me elogie para que eu me goste, para que eu me melhore. E para que eu tenha força e não caia numa angústia, numa ansiedade, numa depressão, numa tristeza. E a partir então deste alto amor que eu desenvolvo, eu ser capaz de desenvolver o amor pelo outro, porque ninguém dá o que não tem. Então, se eu não me amo, eu não vou conseguir dar um amor para o outro. E nesse processo, é dar daquilo que você já tem, é transbordar. E se eu transbordo, não me faz falta. Então eu passo a ser também para um outro um exemplo, uma referência, mesmo que eu não queira, de procedimento, de atitude, de caminhada evolutiva. E uma referência para que ele também
avance com firmeza no seu processo, que também é individual. Então, é a partir do desenvolvimento de um auto-amor que eu consigo construir relacionamentos onde eu passo a amar o outro, aceitando o outro como ele é, compreendendo o outro nas suas dificuldades, como eu me aceito e compreendo as minhas dificuldades também, e não da boca para fora, mas da mente para dentro, do espírito para dentro, de forma realmente crítica, de forma realmente realista, não mentindo ou me iludindo. E, nesse sentido, então, desenvolver o amor incondicional, que é aquele amor que não se apega, que é aquele amor que não depende do outro, que é aquele amor que compartilha, que é aquele amor que é fraterno, que é aquele amor que compreende, que respeita, que considera, que valoriza, que gera trocas, que não estagna, que não pune, não é? Que não castiga, que não se autoflagela, enfim, que permite um crescimento não só teu, mas de todos aqueles que estão ao teu redor, do meio onde você vive, onde todos têm então uma oportunidade, que seja por si, que seja pelo exemplo do outro, de avanço, de progresso na aprendizagem necessária que a gente vem fazendo. E é um processo, e não é fácil. Porém, é necessário, é possível e nos traz o merecimento de olhar para trás ou para o lado ou para a posição que nós estamos e nos sentirmos satisfeitos, não como alguém já completo, mas como alguém que foi aproveitando as oportunidades e se melhorando nessas oportunidades, alcançando então patamares evolutivos esperados, almejados e efetivamente conquistados, às custas do esforço, do empenho e também da crítica necessária, porém não excessiva, que nós devemos ter para conosco nesse processo. Eu agradeço imensamente quem assiste os vídeos, quem quiser deixar o seu like, quem quiser compartilhar o vídeo, eu agradeço. Quem quiser se inscrever no canal, eu agradeço também. Se quiser deixar os seus comentários no vídeo, também eu agradeço. Aqueles que quiserem receber o Reiki à distância, podem deixar as iniciais do seu nome ou o seu nome completo. Por 3 noites seguidas receberá. Inclusive, os inscritos, os espectadores já estão, né? Na caixinha, já estão no caderno, que são, então, as ferramentas que todo reikiano usa na autoaplicação, que deve fazer todos os dias para que, harmonizado como um canal realmente adequado, possa transferir a energia do Reiki, que é uma energia inteligente, para que quem recebe o Reiki faça as curas que precisa fazer em qualquer âmbito que necessite. Lembrando também que não precisa deixar os motivos, a energia do Reiki universal, ela é inteligente, então ela vai para onde você precisar e todos os pontos que você necessitar. Eu agradeço imensamente a todos a atenção e desejo uma semana de muita harmonia, de muito equilíbrio, de muitas curas para quem está de férias. Que aproveitem para descansar, para relaxar, meditar, reavaliar e desenvolver o auto-amor. A partir dos passos que foram dados aqui. E quem refletir e ponderar outros passos, ótimo. Tudo é aprendizagem, tudo é avanço, tudo é melhoria nesse processo de nos tornarmos cada vez mais evoluídos, cada vez mais preparados para os enfrentamentos que nós temos que fazer no nosso dia a dia e de uma forma sempre positiva e próspera. Desejo muita prosperidade, desejo também muita paz, muito amor, muita luz,
muita saúde e muita, mas muita oportunidade nova e boa de progresso para todos. Gratidão infinita. Namastê. O espírito que há em mim saúda o espírito que há em você. Gratidão, até o próximo vídeo.